Bom, olá a todos, bom, gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a relação de se a lei realmente existe hoje ou não. Estamos debaixo da lei ainda? A lei existe ainda? Ela promulga ainda o texto nas nossas vidas? Ou estamos realmente debaixo da graça? Bom, nós temos aqui uma problemática aqui. Nós vamos falar sobre a questão da omissão ou da adição dessa escritura. Então, em Lucas capítulo 16, verso 16, ele diz assim: a lei e os profetas duraram, como está escrito aqui, ó, duraram, tá? Até quem? Até João. Tá? Desde então, desde quando? Desde João, tá? É anunciado o reino de Deus. Ok? É interessante que, quando pegamos o Códice Vaticano, né, nós lemos exatamente o seguinte aqui, ó, Ronomos, a lei, cai e foi os profetas, mecri, até Ioano, até João, ou desde João. Tá? Essa expressão aqui, mecri, tá? Ela é interessante que ela é um advérbio temporal. Até. Pode ter uma finalidade até aqui. Até aqui eu estou falando. Até mais tarde já se torna um advérbio atemporal. Né? Mais tarde que hora? Não sei, até mais tarde eu vou continuar falando. Um exemplo dessa questão aí. Então, nós temos uma problemática aqui na questão de mecri, tá? Até João, certo? Mas, Ronomos, a lei, cai profetai, e os profetas até João. Até o quê? Aí nós temos essa questão vaga, exatamente aqui no meio, tá? Nós temos também o Códice Sinaítico, que ela se encontra aqui, ó. Ronomos, cai, profetai, mecri, tá? Ioano, até João. Tá? A lei e os profetas até João. Até João o quê? Depois veio o reino de Deus. Dá-se a entender que durou, ou permaneceu, ou foi até ali. Tá? Então, na internet, nós temos essa problemática de entender qual é o restante do texto. E a nova chave linguística, ela traz uma coisa muito interessante aqui. Ó. O verso 16, nós lemos aqui: Ronomos cai, foi profetai. Designação comum para a Sagrada Escritura, tá? Do Velho Testamento. Mecre, preposição imprópria, até, incluindo ou excluindo. Aí manda ver o dicionário aqui, tá bom? Talvez um complemento comum, chegar até. Bom, então, eu vejo muito na internet as pessoas dizerem que a lei ainda continua. A lei ela não continua. A lei foi acabada. E o texto bíblico está bem claro dizendo isso aqui. Por quê? Porque se você pegar o texto aqui, né? Ronomos, cai, profetai, mecre, Ioano, até João Batista. Tá? Até João Batista. Né? Desde o reino, Bacelia tu, Yesu, até o reino, até a chegada do reino de Jesus. E qual é, então, agora o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo? É agora o ministério da graça. Então, realmente, tá, aquele acerto, no caso, aquele enxerto no texto ali, ele foi modificado. Preste bem atenção, aqui nós temos aqui, então, o Nestle Aland 28, edição 28. Nós temos aqui Ronomos, Cai, Roi, Profetai, Mecre e Ioanos. Então, nós temos aqui um sinalzinho, tá bom? Que ele vai levar exatamente para o nosso aparato crítico, ou aparato de variantes textuais. Tá? Ele está exatamente aqui. Ele está dizendo que essa palavra, esse advérbio aqui, foi mudado para els. Els quer dizer até.
Mas por que que é mudado? Se você ver esse sinalzinho parecendo um L de cabeça para baixo, você vai ver exatamente ele aqui, ó, nessa tabelinha, tá? Que se encontra exatamente aqui, ó. A palavra seguinte é substituída por uma ou mais palavras diferentes em parte da tradução. Então, parte da tradução, então, ela foi mudada aqui, tá bom? De Mecre para Els. E o Códice Alexandrino, Códice de Beza, tá? O K, o N, o P, vários textos aqui, tá bom? O texto majoritário também confirma essa leitura de Els, que tem o mesmo significado de Mecre, que no caso é até. E Ioano, tá? Que é o genitivo, tá? Desde João ou até João, tá? Genitivo aqui, Ioano, ele tem um sinalzinho aqui de um T. Esse Tzinho diz que neste ponto há uma inserção, na maioria das vezes, de uma simples palavra ou em parte da tradução. Tá? Então, na verdade, a Bíblia então está dizendo, assim como o Códice Vaticano, está Mecre, tá? A lei e os profetas até João. E desde então o reino de Deus é chegado, tá? Então, na Bíblia de Estudo foi acrescentado duraram. Tá bom? Bíblia de Estudo, palavra-chave. O Nestle Aland também diz que a lei e os profetas até João. Desde então é chegado o reino de Deus, tá? As boas novas do reino de Deus. E para todos, né? Que vai por aí afora. Não vou ler o texto todo porque, na verdade, não é a intenção aqui. E nós temos aqui, então, o Novo Testamento interlinear. E temos Ronomos, Cairo Profetai, até João, e ele também não coloca a expressão aqui durar, ou chegou, né? Na Baixada Linguística, como lemos aqui, tem um comentário também. Nós temos o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, ambos do início do quarto século, né? Ronomos, Cairo Profetai, né? Mecre, Ioano, bom? E então é isto aí, bom? A lei e os profetas duraram ou permaneceram até João Batista, onde ele é anunciado então o reino de Deus agora, ao qual agora o Evangelho de Jesus Cristo é chegado até nós, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.